senhor Guilherme von Bauer, já está conosco aqui o doutor Leonardo Della Páscoa, também conhecido como doutor Bela Tchau, Guilherme. Muito bom. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Voltaire e o Jurandir. Acho que o José Aldo não está aí hoje, né? Tá chegando daqui ainda a pouco. não. Um abraço para todo mundo aí e para o Renato Rossi, que acabou de se despedir também. O cabelo Muito ficou bom. bem ajeitado, viu, doutor Leonardo? Meu cabelo tá horrível, né? Eu tirei até o vídeo, esperei que tu não tivesse visto. Eu tava vendo. Então o Jurandir me pegou todo descabelado agora de manhã. Aliás, vou dizer para você, eu sinceramente eu não consegui entender essa polêmica que deu nessa semana. Aliás, até entendi, porque no fundo a polêmica deve ter sido... Decide, tu entendeu ou não entendeu? Não, eu entendi pelo seguinte, no meu ponto de vista, deve ter sido só porque o Taish não estava sabendo da decisão do governo federal de considerar serviços essenciais barbearias e academias, por exemplo. Mas a polêmica deve ter sido essa daí. Não a polêmica do presidente ou o ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo o Taish, quem decide é o Ministério da Economia, liberar salões de beleza ou academias e barbearias. Porque aqui em Porto Alegre já estava funcionando há muito tempo. Aqui em Porto Alegre já tinha liberação para funcionar, porque é uma questão de higiene, né? Você cortar o cabelo e tal. Exato. Bom, eu fui cortar o cabelo semana passada, né? Ainda foi motivo aí de brincadeira no ar por parte do senhor. Eu imagino o tamanho que tava a tua barba, porque eu vi, ela tá grande ainda. Tá. Não, o Guilherme é assim, ó, o Guilherme barbudo, assim, com uma barba muito grande, se colocar um cinto um pouquinho maior, a pessoa já desconfia que aquilo ali pode ser um homem-bomba, né? Porque já vai ficar com uma cara de talibã, o Guilherme Bauer. Sabe que eu tava parecido, vocês lembram daquele personagem, né? Eu vou só pesquisar aqui pra ter certeza. É da Turma da Mônica, o Rolo, se eu não me engano, tá? Que é meio barbudinho e tal, tava parecendo o Rolo do Maurício de Souza. Aí eu disse, não dá mais, vamos dar um jeito nessa cabeleira aí, até porque é o seguinte, cabelo quanto mais comprido, mais tendência a cair. E como eu já tô num caminho assim de calvície, eu disse, vamos encurtar ele para perder menos, todo mundo sai ganhando. Então eu fui cortar o cabelo. Tava um horror. Vamos segurar as pontas aí, né? Vamos segurar Exatamente. o que resta. Exatamente. Relacionamentos, doutor Leonardo Della Páscoa. A gente na semana passada enveredou o pessoal por um outro caminho. Tá brigando, hein? Essa quarentena tá testando a paciência das famílias, hein? O que eu tô recebendo de atendimentos para ajudar os casais a poder passar por isso, fazerem combinações, é impressionante. Até alguns momentos eu tenho que solicitar que eles se separem um pouco e fiquem em alguns momentos isolados para poder ter um pouco de respiro, porque as relações estão bem complicadas aí na quarentena, né? Tanto é que desde segunda-feira, Guilherme, né, saiu um vídeo bem importante, um vídeo impactante de 2 minutos do Instituto Maria da Penha. Não sei se vocês chegaram a ver. É um vídeo que mostra uma reunião de trabalho e um rapaz vai atrás da companheira para monitorar a reunião. Ele tinha agredido ela e tem toda uma instrução de como agir nesses momentos em que a gente possa ser testemunha de algum tipo de violência doméstica através do home office das reuniões. E tem até um protocolo ali, né? Recomendo às pessoas que estejam interessadas e dar uma olhada nas redes sociais aí, o Instituto Maria da Penha, dá uma olhada no vídeo que tem um protocolo interessante para poder ajudar as mulheres que estão mais expostas e estão sofrendo agressões. Esse vídeo está viralizando aí, ao menos onde eu estou vendo, está todo mundo compartilhando. As relações estão muito difíceis. As palavras que eu mais escutei esta semana foram 2, né? Eu vou comentar uma delas. Eu ouvi muito falar em empatia e em eugenia. Empatia é uma palavra que eu escutei muito, inclusive nos meios da Record, né? Nos telejornais, até o Voltaire, que eu escuto pouco falar em empatia, estava falando em empatia essa semana, né? Porque
As relações estão Viu que ele complicadas. ficou em silêncio, né? Não, mas é verdade. É verdade. Voltaire não se manifestou. Mas ele sabe que é verdade, a gente brinca muito sobre isso. O que acontece, né? Existe um psicólogo americano muito famoso que criou um método para as pessoas poderem conversar, que ajuda muito, e tem bastante gente que está preocupada em melhorar as relações, que está buscando como melhorar isso através de algum curso, algum aperfeiçoamento, não só terapia, que é a comunicação não violenta, né? Então, para a pessoa que está em casa aí, quando você estiver brigando com o seu marido, estiver perdendo a paciência, se lembre de uma coisa: cada xingamento, cada reclamação tem um pedido que não está sendo comunicado. Então, se eu xingar meu marido de idiota, de violento, de agressivo, que não me escuta, na verdade eu estou pedindo para que ele me escute, para que ele dê atenção, para que ele considere os interesses de todos. E se a gente conseguir, aos poucos, identificar o que a gente está sentindo nas situações, identificar as necessidades que a gente tem naquele momento. Por exemplo, eu estou me sentindo irritada e chateada porque eu preciso de apoio e colaboração dentro de casa. E conseguir comunicar isso, eu consigo fazer um pedido claro e melhorar a atenção dentro de casa. Ao invés de eu xingar, porque tu nunca pensa em mim, porque tu só quer saber de ti, porque tu não olha para os teus filhos, porque com os filhos a coisa fica mais complicada. A pessoa consiga dizer, tanto homem como mulher, como se sente, o que está precisando e fazer um pedido, as coisas podem melhorar, até rapidamente. Porque a pressão que as famílias estão tendo, inclusive com essa questão de escola dentro de casa, né? Principalmente as famílias de classe média, que tem que lidar com os trabalhos escolares, é uma pressão nos grupos entre mães das escolas, é uma loucura a pressão que está tendo, porque as pessoas têm que lidar com os seus trabalhos em home office, têm que lidar com as suas relações, que estamos em prisão domiciliar com a família, e ainda por cima lidar com as atividades, as demandas das escolas. Tá difícil para as famílias, hein? Mas uma dúvida aqui. Doutor Leonardo? Fala, Jurandir. Não, só para pegar o gancho aqui, pelo que eu entendi, ao invés de uma pessoa estar xingando a outra, tem que procurar se oferecer para ajudá-la, para ver qual é a sua reclamação, qual o motivo da sua reclamação, seria isso? É mais ou menos isso que eu também tava entendendo aqui. Tipo assim, quando a pessoa começa a xingar a outra porque ela quer alguma espécie de atenção, que ela tá faltando amor, afeto, carinho para ela. Mas daí a pergunta é então assim pro senhor, doutor Leonardo de la Páscoa, bem didática e pedagógica, a pergunta para a resposta no mesmo sentido. Por exemplo, o casal, homem e mulher, a mulher vai lá, chama o marido, tu é um idiota, e aí o marido... Quer um cafezinho, meu bem? O que você... É mais ou menos por aí? Entendi. Tu quer saber como é que o marido vai lidar com xingamento ou a esposa vai lidar com xingamento? Exatamente. Se responder à mesma altura, aí já vai dar um problema. E se identificar que é por uma questão de necessidade de atenção, aí o sujeito tem que sair pela tangente? Pode-se fazer isso que tu está falando, Voltaire, com o marido, com a esposa e com os filhos, que é muito importante, porque com os filhos também a gente tem que falar assim. A primeira coisa é tentar identificar e perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo. Tu está te sentindo irritado comigo? Por quê? O que tu está precisando que eu possa te ajudar? Esse tipo de resposta quebra, boa parte das vezes, a intensidade da agressividade. E volta a conectar um ao outro. Porque nós somos vulneráveis, nós erramos. Eu posso irritar a minha esposa e meus filhos, tu pode irritar a Camila ou outras pessoas da bancada. Agora, o que a gente faz com isso? Responder com xingamento e, digamos, descarregar a agressividade um no outro fica numa escalada de conflito cada vez maior. E é por isso até que... Bola de neve, a violência as reclamações chegou até a 50% o aumento de reclamações de violência doméstica. Agora, se eu identifico o que eu estou sentindo e o que o outro está sentindo e tento responder
tentando ajudá-lo, tu tá te sentindo mesmo irritado? É irritado que tu tá te sentindo? É chateado? O que que é? O que que tu tá precisando? De que maneira eu posso te ajudar pra gente poder também ficar calmo aqui em casa? Porque estamos todos sobrevivendo. É um momento de muita complicação. Não me parece que vai passar tão rápido assim, né? Porque talvez a gente passe por fases de ter que sair um pouco mais e voltar um pouco mais. Então, a comunicação não violenta é um caminho. Quem tiver interessado, procure aí, tem livros completos e bastante profissionais aqui em Porto Alegre que estão oferecendo cursos de virtuais, até gratuitos, para as pessoas aperfeiçoarem mais suas relações. A comunicação não violenta, o legal dela é que ela pensa no interesse de todos os que estão em casa ou em reunião. E no momento em que a gente pensa no interesse de todos e tenta contemplar o interesse de todos, os conflitos reduzem de uma maneira drástica dentro de casa. A gente não precisa ser perfeito em traduzir o que o outro está sentindo ou necessitando, mas se o meu marido e a minha esposa perceber a minha intenção de escutar, de me conectar com os seus sentimentos e as suas necessidades, aposto, a maior parte das vezes, que o conflito vai diminuir de intensidade radicalmente, viu? A gente já está sobre a hora, mas uma manchete a gente pode aprofundar na semana que vem. As crianças também, né, doutor? É desafiador. A gente sente falta, né, na nossa rotina antiga comparado com a rotina nova, de passar mais tempo com os filhos, de estar mais próximo deles, e agora a gente está praticamente full time, né, salvo aquele momento em que você vai ao supermercado ou na farmácia, a gente está o tempo inteiro com eles, e é desafiador isso também, e ao mesmo tempo para eles, né, minha filha, já perdi a conta do número de vezes que ela, às vezes a gente está brincando ou a gente está jantando, e eu vejo que ela se entristece, a gente pergunta para ela, o que houve, né, filha? Ela diz, tô triste, tô com saudade dos meus amiguinhos da escola. Então, para eles também é um mundo novo que se abriu de repente, né? É verdade. E em relação ao que tu disse, Guilherme, eu te diria o seguinte: cuidado com o que a gente deseja, né? Porque pode se realizar. E o desejo pode se transformar em um pesadelo. Não, na verdade, eu tô achando maravilhoso. É claro que, né, é desafiador, porque você começa a se deparar com situações que não faziam parte do antes, né, da rotina antiga. Mas tem que tomar cuidado com o que você deseja, sim. E nós temos que agradecer aqui a presença do Dr. Leonardo Della Páscoa. Daqui a pouquinho tem intervalo e o Fábio Marçal de Brasília. Mas antes de encerrar, o senhor só tem que terminar, né, o pensamento aí. Falou da empatia, o outro termo era eugenia, e não fez menção sobre a eugenia, doutor Leonardo Della Páscoa, para concluir. Tu quer que eu fale da eugenia? Mencionasse posso aqui. Falar. Mas ele vai te dar 30 segundos, a questão aí a gente abre, o Otélio, ele gosta de me convidar para polêmica bem no finalzinho, né? E tu tens 12 segundos para fazer isso, doutor, o que é pior. A eugenia, né, se refere à maneira como se lida com a morte e como ela é administrada, né? É um modelo perverso até de governar a vida das pessoas, e infelizmente parece que nós estamos caminhando numa direção assim, em relação a como as mortes são lidadas no país e como a gente vai passar por isso, né? Quando a gente estava ainda no estúdio, a gente conversava sobre isso, o José Aldo, um momento até me chamou a atenção que eu estava fazendo a comparação entre o Brasil e a Itália. Na Itália, se morre uma pessoa, o país para, né? E porque a vida humana parece que tem mais valor e é levada mais a sério na Itália, infelizmente. A maneira como as coisas estão indo e os números subindo rapidamente, as mortes no Brasil, demonstram que existe uma enorme oportunidade de melhoria dos nossos governantes, principalmente do governo federal, em cuidar da vida humana, né? Não só da economia. É isso que eu teria para dizer por hoje. Um excelente programa para vocês e até semana que vem, meus queridos amigos. Muito obrigado. Valeu. Doutor Leonardo, vamos dar um bom dia para ele, né? Zé Aldo, bom dia.
Doutor Leonardo, para lhe tranquilizar, Guilherme, Voltaire, Jurandir, meus amigos todos, aqui em casa aconteceu exatamente o contrário. Esses problemas, eles em nenhum momento se apresentaram. Eu não sei se por conta da doença, tem no isso, começo né? da pandemia. Provavelmente. Eu tenho aqui uma relação. Não vou falar em perfeição, porque perfeição nas relações humanas não existe, mas altamente saudável. Nós adotamos mais um cachorro, a gente está comendo bem, eu vou no mercado, escolho as frutas com o maior carinho, chego em casa, fazem uma festa quando eu chego, a gente senta juntos para almoçar, senta juntos para jantar. Eu vou dizer para vocês, a pandemia no ambiente familiar para mim foi um ganho. Eu sei que isso aqui é uma coisa fora da curva, é um ponto completamente fora do lugar, mas eu ganhei muito com a pandemia. Nós estamos muito felizes. A minha relação com a casa, a minha relação com os bichos, a minha relação com o ambiente doméstico, ela se tornou algo que era bom ainda melhor. Ô, Zeldo, eu fecho contigo também. Aliás, eu já ressaltei para o doutor Leonardo lá na sexta-feira passada. É verdade. Então, eu e a Beth estamos na contramão daquelas questões que ele colocou, né? Então, estamos num relacionamento muito bom, uma curtição muito boa. A gente está vivendo momentos muito agradáveis aqui a dois em meio a essa pandemia, viu? José Aldo, o Jurandir tá de lua de mel, viu? Eu soube. É uma maravilha para ele. Com Pfizer ou sem Pfizer na parada. Pfizer ajuda bastante. Tá, isso nos diz que tá na hora de encerrar. Doutor Leonardo, um abraço até sexta. Um abraço, tchau, pessoal.